O Andrei mencionou os atributos que os americanos veem em cada um desses candidatos que agora estão colocados. No caso de Donald Trump, já inclusive referendado pela convenção do Partido Republicano, e agora a Kamala Harris. Vão ser muitos os desafios de quem assumir a Casa Branca. Economia, saúde, imigração são apenas alguns desses temas. E a Atlas perguntou para os eleitores americanos em quem eles confiam mais para enfrentar cada um desses temas. Donald Trump e Kamala Harris. Vamos ver os nossos dados para analisar. Kamala leva melhor em áreas como saúde, educação e combate à corrupção. Trump se destaca em temas como redução de inflação, política externa, principalmente envolvendo as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, na faixa de Gaza, e nas questões de imigração. Alguns dessas, vendo essa lista de 3 temas de cada um deles, não é surpreendente imigração estar associado a Trump, isso vem desde a primeira campanha dele. Essa questão da corrupção que a gente já apontou, Kamala Harris foi procuradora-geral na Califórnia e enfatizou isso nos seus primeiros discursos. O que mais que você aponta desses achados da Atlas Intel? Eu apontaria que esse combo do lado do Trump é um combo muito forte, né? A crise migratória hoje nos Estados Unidos, ela não é mais apenas uma crise na fronteira. Isso também por conta de uma atuação estratégica de, principalmente o governador de Texas, que vem adotando uma política de enviar os migrantes recém-chegados, já que ele não consegue deportar eles para o México, enviá-los de graça de ônibus para estados como Califórnia, como Nova York, para Washington. Então, nos centros urbanos, espalhando literalmente, compartilhando, né, esse problema que é muito importante, então os líderes políticos de estados que tradicionalmente eram muito mais amistosos ao fenômeno migratório do que esses estados que estão na fronteira e que sempre tiveram desafios em termos de como manejar isso. Então, existe uma percepção nos Estados Unidos de crise real em termos da questão migratória, e nas nossas pesquisas ao longo do tempo, o apoio em termos da ideia do Trump, que ficou uma marca política, build the wall, sim, construir o muro. Bom, nunca antes tivemos um apoio tão forte à ideia de construir um muro com o México, certo? Quando o Trump trouxe isso para a política americana pela primeira vez, era algo ainda muito polêmico, era algo visto de maneira negativa por muitos, porque construir um muro, né, então é separar pessoas, né, é de alguma forma implicar uma certa condescendência com o México. O Trump fez questão de ser condescendente com o México. Vou construir um muro, vou fazer o México pagar pelo muro, né? Isso é basicamente um discurso assim, bastante, eu diria humilhante, né, para um mexicano ouvir isso, né, da boca de um presidente americano. Hoje em dia, então, toda essa resistência, né, acaba se erodindo, né? E existe uma maioria bastante ampla que diz que é uma boa ideia construir um muro com o México, visto que não temos outra solução. Temos migrantes ocupando escolas no centro de Nova York, nossos alunos não conseguem mais ter aulas porque a gente precisa transformar as escolas em dormitórios públicos para migrantes. E aí, como que essa situação fica? Tem a questão migratória, onde o Trump leva uma nítida vantagem, tem uma marca forte nisso. Na economia também, certo? Então, ele conseguiu, ao longo do mandato dele como presidente, liderar, assim, capitalizar politicamente um período positivo de recuperação econômica, e muitos dos republicanos alegam que isso simplesmente se prolongou no período do Biden. Não foi uma presidência ruim de ponto de vista da economia, a presidência do Biden, mas muitos enxergam as raízes dessa recuperação econômica no que o Trump fez. Então, na visão do eleitorado, as políticas econômicas do Trump têm uma maior credibilidade do que as políticas do Biden, e nisso é importante também destacar que não está tudo maravilhoso em termos da economia por conta do aumento da inflação e do custo de vida. Existe uma série de políticas, né, de ponto de vista fiscal do presidente Biden, de expandir o gasto público, que muitos alegam que está se refletindo diretamente no aumento da inflação, e inclusive também toda essa questão das guerras também impacta por conta do preço da energia. Então, isso traz a discussão para
um terceiro elemento do combo que é tão forte para o Trump, que é a política externa e principalmente a guerra na Ucrânia e a guerra no Oriente Médio. No contexto do Oriente Médio, a situação do Biden ficou muito difícil, porque ao mesmo tempo ele precisa defender o Israel, o aliado tradicional dos Estados Unidos na região. Simplesmente é uma realidade do contexto geopolítico que o Israel sempre vai permanecer sendo o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, não tem como mudar isso, mas ao mesmo tempo existe uma crítica cada vez mais contundente em relação à política de Israel em termos da ocupação da faixa Gaza, da crise humanitária, né? E isso deixa o Biden sempre nessa posição de tentar, ao mesmo tempo, ajudar Israel, mas precisar também moderar o tom das declarações do governo israelense, principalmente moderar as ações em termos do impacto humanitário desastroso que vem tendo na região. E, no caso da Ucrânia, simplesmente estamos falando de uma guerra extremamente custosa, onde a OTAN, né, tem pouco resultado para mostrar depois de tanto tempo e tanto gasto, tanto esforço. A Rússia simplesmente não foi derrotada, as sanções econômicas não surtiram efeito. E em termos da questão militar, a Rússia continua avançando. Então, é difícil mostrar que em qualquer um desses conflitos geopolíticos, o Biden teve um bom desempenho. Isso faz com que tem alguns temas onde a Câmara aparece em frente: saúde, educação, corrupção. Por quê? Corrupção principalmente por conta dos escândalos de corrupção do Trump, né? Mas eu entendo que no foco do debate hoje, no foco da campanha hoje, ao não ser que a Câmara consiga um novo enquadramento e mudar, né, a direção e então colocar mais foco na questão da corrupção do Trump, na questão de defender as instituições democráticas, do risco, né, de erosão democrática que o Trump poderia trazer como um presidente que, por exemplo, muitos diriam que estimulou uma invasão do Congresso uma certa vez. Ao não ser que ela consiga mudar o enquadramento da eleição para esses temas que são favoráveis a ela, se ficar nesse combo de economia, migração e a questão geopolítica, quem leva a vantagem por enquanto é o candidato republicano.